Em um quarto repleto de enfeites, havia uma placa com uma garota dragão, a Mo King. Fazendo uma transmissão ao vivo, a garota de longos cabelos cor de mel e chifres de dragão pediu a todos que estavam assistindo que se inscrevessem no canal, despedindo-se de todos. Agradecendo, ela começou a dançar enquanto cantava. Por favor, Naya, por favor se inscrevam, curtam, se inscrevam e compartilhem. Apenas 3 cliques. Balançando o corpo e a cauda de dragão verde, ela dançava de um lado para o outro, correndo pela sala. Ela continuava seu ato por um motivo. Por alguma razão, a transmissão não havia sido desligada, mesmo após apertar o comando. Pulando, girando, piscando os olhos como estrelas, a garota cantou sua música de despedida até decidir parar em uma pose triunfante. Foi então que, confusa, caminhou em direção à tela de transmissão. Perto da câmera, perguntou: Pessoal, vocês ainda podem me ver? Algumas pessoas no chat alertaram que a transmissão estava travando, enquanto outras respondiam à fofa personagem que ainda conseguiam vê-la. Bocejando, Mo King afirmou que não estava conseguindo ver o botão para sair da sala virtual e, por algum motivo, não conseguia deixar a realidade virtual. Imaginando que havia um bug, pediu que todos deixassem um feedback na plataforma online para ajudá-la. Caminhando até a porta, tranquilizou a todos. Não se preocupem. Salas de realidade virtual possuem um sistema de proteção. Ao abrir a porta da minha casa, acontecerá um log-off forçado, Nia. Mo King sorriu confiantemente para seus telespectadores. Eu nunca vou ficar presa em uma realidade virtual como o espadachim negro, Nia. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever. Vejo vocês na próxima semana. Acenando para seus telespectadores, Mo King então colocou as mãos na maçaneta. Porém, assim que abriu a porta, deparou-se com diversos pixels bugados. Não deveria haver nada do lado de fora, mas dessa vez, ela se deparou com um grande salão. No centro do salão, havia uma pequena praça com estruturas e pilares gregos. No centro da praça, uma grande quantidade de energia pixelada havia surgido, sombria e em expansão. Porém, aquela energia subitamente começou a encolher e se expandir, como batidas de coração. Inesperadamente, algo foi cuspido de dentro daquela energia pixelada. Uma pessoa. Cercada por trevos de 4 folhas, a garota de longos cabelos azuis conseguiu cair de pé e, com sorte, se recuperar. À frente dela havia outra pessoa, usando um manto vermelho, com uma auréola da mesma cor acima da cabeça e uma única asa nas costas. Ela flutuava, estendendo a mão para conjurar uma arma. Na mão da garota de branco e vermelho surgiu um martelo. A recém-chegada se viu em perigo, mas não recuou. Girando seu vestido branco, a garota de olhos e luvas vermelhas levantou o martelo, preparando-se para uma intensa batalha. Assim que a ponta do martelo desceu sobre sua nova oponente, ela atingiu um escudo invisível, que rachou com o impacto. A energia carmesim do martelo fazia aquele escudo continuar a rachar, até que subitamente ele desmoronou, tornando-se pedaços de energia espalhados ao vento. A partir do martelo, uma forte energia sombriamente carmesim explodiu, confrontando a energia sombriamente azul que cercava a nova garota na sala. A garota atacada não conseguiu resistir ao poder do martelo, e logo, linhas vermelhas surgiram ao redor de seu corpo, que se tornou translúcido. Com o martelo descendo até o chão, seu alvo se transformou em dados de energia, que se espalharam por todo o salão. Destruindo sua oponente, a garota que carregava o martelo, com um broche de peão em um dos olhos, manteve um olhar inexpressivo, como se aquilo não passasse de algo cotidiano. Mo King assistiu a tudo da porta de sua casa. Em meio à confusão, começou a suar, tentando entender o que estava acontecendo. Sentindo o perigo à sua frente, a garota dragão começou a recuar. Ela segurou a porta, fechando-a lentamente enquanto observava a garota do martelo. Logo depois, se escondeu dentro de sua casa virtual. VRR, sigla para Virtual Reality Room. Salas de realidade virtual eram tecnologias que conectavam realidade e fantasia. Era possível possuir a própria casa e conectá-la com as de outras pessoas ao redor do mundo. Assim que um microchip fosse instalado no corpo, era possível obter acesso a transmissões ao vivo, blogs, museus online, salas de reuniões e comunidades. Cada usuário obtinha pelo menos um lote de terreno por vez. As salas de realidade virtual se tornaram a maior plataforma de mídia social. A companhia fundadora, Polaris,
era comparável ao capital de um governo global, devido ao seu crescimento. É claro que alguns incidentes infelizes aconteciam no mundo virtual. Entretanto, depois de aprender com erros passados, a humanidade encontrou um equilíbrio entre a vida virtual e a realidade. Por causa disso, era possível gastar até 240 minutos por dia em sua segunda vida. A realidade virtual se tornou como os smartphones. Conectava toda a humanidade e a fazia entrar em uma nova era. Dentro de uma sala virtual, o grito de uma garota podia ser ouvido. Alguém está sendo atacado! Socorro! Socorro! Um maldito cyberpunk está atacando uma V-streamer. Um cyberpunk psicopata está atacando uma V-streamer. A garota de cabelo laranja, com chifres e cauda de dragão e vestido verde, chorava por trás de uma janela. Quero falar com um moderador. Há algum moderador por aqui? Algo estranho está acontecendo lá fora. A conexão não está funcionando. Olá? Alguém consegue me ver? As configurações de transmissão ao vivo desapareceram. Não consigo ver nada. Estou ao vivo ou estou presa online? Alguém está assistindo? Alguém! Socorro! De repente, a garota ouviu alguém bater à sua porta. Assustada, lembrou-se de trancá-la e se perguntou, desesperada, se deveria criar uma barricada. Ela não queria que aquele fosse seu último dia de vida, mas lembrou que precisava deletar seu histórico de pesquisa, caso fosse. Pegando diversas cadeiras, voltou ao assunto principal, criando uma barricada em frente à porta para ganhar algum tempo. Foi então que uma voz perguntou do lado de fora: Olá? Tem alguém aí? Porém, a garota estava muito assustada para responder e tampou a boca, tentando fazer o máximo de silêncio possível. A pessoa do lado de fora, ainda batendo à porta, tentou conversar. Há 7 pessoas que foram acidentalmente jogadas nesse lugar estranho. Você também foi trazida para cá? A voz sedutora do homem fez a garota corar. Que voz é essa? Ela é tão sedutora. Não soa como a de um cyberpunk, não. Talvez ele seja só uma garota que soa como um cara. Eu não vou sair. Não vou sair. Ouvindo a garota em pânico, a pessoa do lado de fora tentou acalmá-la. Não entre em pânico. Ei, nós também estamos confusos. Que tal nos ajudarmos para encontrar um jeito de sair do jogo? Podemos reportar esse bug à plataforma. Talvez eles até nos recompensem com alguns créditos. Ha ha ha! As palavras tranquilizadoras acalmaram um pouco a garota dragão, e a menção aos créditos a atraiu ainda mais. Ela caminhou lentamente até a porta, cuidadosamente, pronta para reagir a qualquer mudança repentina. Abriu uma pequena fresta e perguntou à pessoa do lado de fora: Há uma garota assustadora vestida de branco e vermelho segurando um martelo por aí? Confuso, a pessoa respondeu que não. Para a surpresa da garota, a pessoa do lado de fora usava um avatar de coelho, com longas orelhas, uma delas com um piercing de clipe de papel, e uma camisa com coração em pixels. Porém, antes que aquela pessoa pudesse se apresentar, a garota dragão se assustou. A porta foi fechada apressadamente e a VTuber voltou para dentro. A Joan, o pequeno coelho, sentiu o vento da porta batendo em sua cara. A mente da garota VTuber estava fervendo com o que acabara de ver. Isso é um boneco de filme de terror. Aqueles que parecem fofos no começo, só verdadeiros jogadores profissionais sabem que eles são, na verdade, malignos. Ah! É claro que são vigaristas. Ah! Eu jamais seria enganada e compraria essas bonecas em marketplaces. Acordar no meio da noite e ver a boneca se mexendo me faria ter um ataque do coração. Do lado de dentro, ela se recusava a sair. A Joan coçou o nariz tentando se explicar. Você deve ter entendido errado. Eu sou um psicólogo, então usar um personagem de coelho pode ajudar meus pacientes a se acalmarem. A garota ainda tremia. A Joan olhou para a própria skin de coelho, lembrando do que ela havia gritado. Espera, você disse que isso é assustador? O que houve? Médicos com fantasias de animais deveriam ser tranquilizadores, não assustadores, né? A Joan tocou o próprio rosto, tentando convencer a garota. As patinhas dos pelúcias são fofas. Eles também não podem correr rápido ou pular muito alto. Como poderíamos machucar alguém? A garota começou a perceber, pouco a pouco, que as palavras de Joan faziam sentido. Do lado de fora, o psicólogo esfregou a própria bochecha, oferecendo-a para a garota. Aqui, você pode tentar também. A garota dragão abriu levemente a porta, estendendo o braço. Alguns minutos depois, o medo havia deixado seu coração. Agora segurava a Joan nos braços, de joelhos na porta.
Você é realmente fofo. Você habilitou sensibilidade ao toque nas opções? Parece completamente diferente da versão básica das salas virtuais. Parece tão fofinho. Espera, você adicionou um cheiro também? Fragrância de flores? Sendo segurado pela garota, que havia mudado completamente de opinião, a Joan respondeu que havia colocado cheiro de lavanda em seu personagem. A garota o esfregava constantemente, fazendo a Joan se sentir desconfortável. Ei, eu sou uma pessoa real, já chega. Pare de me tratar como um brinquedo. Ela o achou tão legal que a Joan acabou questionando. Quem era aquela que estava gritando que eu era assustador mais cedo? Após ser colocado no chão, a Joan limpou as roupas e estendeu a mão para a garota. Vamos lá, precisamos conversar e sair daqui. Puxando a garota dragão, avisou que todos já estavam esperando por ela. Deixando a porta cercada por bugs para trás, a última do grupo seguiu o psicólogo. Ela ainda queria se esconder sozinha, mas tomou coragem e o seguiu, entrando na área bugada. Havia decidido seguir a Joan e descobrir primeiro o que estava acontecendo. Apesar da sala em que entrou, parecida com uma arena grega, ser estranha, a atmosfera não parecia tão assustadora quanto antes. A garota dragão conseguiu ver mais pessoas adiante, decidindo checar primeiro se a garota do martelo estava presente. Se não estivesse, ela poderia se sentir mais aliviada. Preocupada, se perguntou: vamos encontrar a razão para estarmos presos online? Eu sinto como se estivesse em uma pequena sala de reunião. Na praça de estilo grego, uma garota ficou surpresa ao ver mais uma pessoa chegar, percebendo que ela se aproximava. Ela balançou seus longos cabelos dourados, presos por um adereço em forma de asas de anjo, sorrindo com seus olhos roxos que combinavam com o vestido curto. Oi, eu sou Kiao Mianhua, mas geralmente me chamam de Mianhuahua. Sou meio bobinha às vezes. Gosto de jogar videogames e ler manhwas. Adoro gatinhos e odeio matemática. Tenho atualmente 11 anos. Ainda sou menor de idade. Estou no meu 5º ano como VTuber da Tribo das Asas. Minha altura é 160 centímetros. Nasci em 8 de outubro e peso 48 quilos. Meu nome de usuária é Mian Huafen. E meu segundo nome de usuária é Mian Huahua, igual ao meu apelido, Hehe. Criei uma nova sala de bate-papo na transmissão ao vivo chamada Mian Hua Plays. Por favor, usem-na para me recomendar seus jogos favoritos. A protagonista ficou surpresa com uma apresentação tão detalhada. Nunca havia pensado em muitas das coisas que Mian Huafen mencionava em suas lives. Gaguejando, tentou se apresentar. Eu sou Mo King. Quero dizer, esse é o nome do meu canal. Meu nome de usuária é Dragon Days, mas podem me chamar de Gia Gia. Dragon Daisy ficou envergonhada por subitamente revelar seu nome verdadeiro, mesmo sendo uma artista virtual. Porém, angelicamente, Mian Huafen se aproximou dela, brilhando como um ser celestial. Senhorita Gia Gia, é um prazer conhecê-la. O nível de profissionalismo de Mian Huafen assustou Dia Dia. Ela não acreditava que existia uma garota com uma voz tão hipnotizante. A diferença entre ela e uma profissional era chocante. Internamente, Dia Dia jurou que iria se inscrever no canal da garota à sua frente. Nesse momento, uma pessoa se aproximou comentando irritada. Vocês sempre dizem a mesma coisa para todos. Você é uma criança decorando cantigas de ninar? Tão cringe. No canto da praça, encostado em um pilar, estava um homem-lobo, Sudrian Écaros, de braços cruzados, com um olhar irritado por baixo da franja com mechas rosas. Ao mesmo tempo, uma sedutora professora de óculos e cabelos dourados, com uma pequena coroa sobre a cabeça, se aproximou. Todas as pessoas já saíram de seus quartos? Viram que o menu está estranho e que não dá para deixar a sala virtual? Isso está acontecendo comigo também. E, por favor, não se importem com esse cara grosseiro. Corando fortemente ao ver a mulher, cujo avatar estava no limite da beleza virtual, a protagonista agarrou o pobre Ajuan. Olá, irmã Xiaoshui, eu sou Jia Jia. Xiaoshui piscou para a garota que havia acabado de conhecer. Eu estava apenas anunciando que nossa empresa tem centenas de vagas abertas para combatentes, com salários que podem chegar a dezenas de milhares por mês, já que é um trabalho de meio período. E então, no segundo seguinte, todo o menu sumiu, e eu vi esse lugar estranho quando saí do meu quarto. Cadastre-se agora e ganhe $20 de desconto. Ah, foi mal. Apenas força do hábito. Olhando de canto para uma mulher de vestido vermelho e longos cabelos carmesins, Xiaoshui comentou. Ela estava na mesma situação.
Seu cliente desapareceu de repente enquanto ela fazia astrologia. E aí, conseguiu alguma coisa? Como a gente sai desse lugar? Revelando que já havia trabalhado várias vezes com a mulher de vermelho, Xiaoshui afirmou que poderiam ser consideradas conhecidas. A bruxa vermelha, estendendo as mãos para criar um buraco negro que liberou diversas borboletas vermelhas ao seu redor, comentou por baixo do véu que descia de seu chapéu. Nessa estrada, você encontrará o emaranhado do destino. Ele será insolúvel. Esse é o destino inevitável. Aceite e aguarde com expectativas. Jia Jia exibiu um olhar de extrema surpresa ao encontrar o que parecia ser uma cartomante virtual. Lembrou-se de já tê-la visto diversas vezes ao navegar online. A bruxa vermelha notou o olhar de Jia Jia e colocou seu leque vermelho de borboleta à frente da boca. O preço pago é uma alavancagem definitiva. Se alguém estiver incerto, por favor, negue de forma desconstrutiva. Nos braços de Jia Jia, a Juan interpretou as palavras da bruxa, que falava sobre a estrada, como um aviso para que não andassem descuidadamente por aí. Surpresa, Jia Jia prometeu a si mesma que no futuro deveria conseguir um tradutor. Após ser colocado no chão, o psicólogo A Juan pôde finalmente se apresentar, já que antes havia sido impedido, com Jia Jia batendo a porta em sua cara. Coçando a nuca, Jia Jia se desculpou e pensou em voz alta. Parece que várias personalidades virtuais foram reunidas em uma grande sala. No meio de sua fala, a garota se arrepiou ao ouvir uma voz masculina em seu ouvido. Um pequeno usuário curioso se perde na internet, nunca mais é visto. 2 pequenos usuários com NFTs demais pulam do prédio, com lágrimas e dor. 3 pequenos usuários caem, impotentes, em vão. 4 pequenos usuários com palavras atrasadas, degolados, suas cabeças rolam no chão. Assustada, Jia Jia gritou. Esse não é um bom momento para cantar cantigas de ninar de terror. O jovem com um yukata cerimonial sorriu, afirmando que essas canções eram divertidas e perguntou: Você também sente que esse ambiente parece aquele jogo famoso? Um ambiente fechado, 8 estranhos, um impostor entre nós que vai usar vários jeitos para eliminar cada um de nós? Feng Feihua sorriu maliciosamente, perguntando a Jia Jia com seus olhos dourados como ela iria sobreviver, encontrar a verdade e não ser expulsa da nave. Você não quer jogar esse tipo de jogo conosco? Suando friamente, Jia Jia se recusou a jogar com esse troll da internet. Porém, gargalhando, Feihua afirmou que a transmissão do jogo já havia sido iniciada. Nesse momento, outra pessoa se aproximou, avisando a todos que já havia explorado todo o salão e que só haviam os 8 presentes ali. Sem menu, sem saída de emergência além daquelas das salas de transmissão ao vivo, não há nada ativo. Aliás, vocês conseguem sentir que esse lugar parece até mesmo um pouco mais real? Gongliang Xiuye apontou para o próprio corpo, atestando que as limitações de toque, dor e a proteção ao usuário desapareceram a um nível em que aquilo parecia ser a realidade, mesmo dentro do mundo virtual. O jovem, com roupas de estilo tecnológico e fones com orelhas de gatinho, explicou que a segurança padrão da realidade virtual havia sido desativada. As notícias explodiriam se aquele lugar fosse revelado ao mundo. Seja a Polaris ou a plataforma de dados, nenhuma das duas faria algo assim, pois seriam expostas. Ao ver Gongliang pela primeira vez, a jovem Mian Huafeng correu até ele, chamando-o de senpai. Porém, Gongliang Xiuye cruzou os braços. Não estamos na mesma categoria. Não me chame de senpai. A garota ainda insistia em chamá-lo assim. Você é um dos primeiros streamers a surgir na realidade virtual. Será que devo chamá-lo de Gongliang Xiuye Sensei? Com um nome tão grande, Gongliang mandou que ela apenas o chamasse de senpai. Era menos estressante. Ao ver um dos mais famosos streamers, já presente em várias páginas principais, Jia Jia ficou boquiaberta. Ele usava uma skin extremamente estética, e controlado por um streamer experiente como ele, fazia Jia Jia perceber que estavam em níveis completamente diferentes. Foi então que Jia Jia pensou nas palavras do sênior. Espere aí, a proteção de usuário está desligada? Você pode explicar? Gongliang revelou que possuía alguns monitores de dados ligados, e com isso, podia gravar a estabilidade da sua internet. Durante aquele momento, os dados de internet dele estavam aumentando cada vez mais rapidamente, o que significava que, embora não pudessem mais ver seus menus, ainda estavam em transmissão. Tudo o que viam e faziam era assistido por todos.
Ele tinha até mesmo uma hipótese. Talvez a audiência não possa interagir conosco, ou talvez isso seja uma limitação da tela. É até possível que alguém da audiência tenha planejado nos colocar nessa situação. Com tudo dito, Gong Liang chegou a uma conclusão simples. Apenas saibam que há alguém nos assistindo. Ele perguntou se Jia Jia precisava de mais explicações, mas a garota estava satisfeita. Ainda preocupada, a professora Xiao Shui perguntou se alguém sabia por que haviam sido reunidos ali. Quando Jia Jia estava prestes a dizer o que havia visto mais cedo, ela ouviu o barulho de alguém em um balanço. Em um canto daquela sala, a jovem de branco, dona do martelo, se sentava em um balanço vermelho, observando em silêncio. Ao ver a garota de branco, Jia Jia gritou desesperadamente. É ela! Eu vi ela pegar um martelo gigante agora há pouco e esmagar alguém em pedaços. Então eu rapidamente voltei para meu quarto e me escondi. Aquilo realmente pareceu muito legal, mas... Espere aí. Que tipo de hacker louco sai por aí caçando todo tipo de jogador virtual? Ou você é uma bela donzela se vingando de toda uma sociedade por causa de um ex-tóxico? Ouvindo os gritos em sua direção, a garota de branco e vermelho olhou para Jia Jia. Imediatamente, Jia Jia se escondeu atrás de um pilar, puxando Anjuan para se esconder com ela, e gritou para os outros. Pessoal, vocês conseguem lidar com ela? Vendo como aquela garota de vermelho estava sentada em um balanço repleto de pixels bugados, assim como tudo em volta da praça, Gong Liang deduziu que ela deveria ser a culpada por todos estarem presos ali, e a questionou. O que você quer de nós? A garota, se balançando, abriu a boca pela primeira vez e murmurou para o grupo. Quem eu sou? Jia Jia ficou chocada com a pergunta inesperada, mas não saiu de seu esconderijo. Cabisbaixa, a garota de branco desceu de seu balanço, comentando. Eu não lembro de nada. Fui deletada tantas vezes. Apesar de interessado por aquela beleza, Feng Feihua ficou confuso com as palavras dela. Foi então que a garota olhou para cima, com seus olhos vermelhos, encarando as peças de dados que desciam do teto. Eu não lembrava de nada, mas isso me lembrou. Isso aleatoriamente extraiu dados redundantes de realidades virtuais. Ele lembrou. Ele sabe. Ele escolheu vocês. Escondendo sua boca, a bruxa vermelha, Rubrum Hex, comentou. Isto é, o momento cintilante de ser escolhido reentra em sonhos gélidos. O destino é como tal. Jia Jia praticamente desmaiava de confusão ao ver que agora tinha duas pessoas falando por enigmas. Olhando para cima, o lobo Sudrian perguntou se aquilo vermelho no teto era a base de dados, o servidor da realidade virtual. Preocupada com certas coisas, a professora Sexy alertou. Garotinha, espero que você não tenha escaneado nossos quartos. Isso viola os termos de privacidade. A garota de branco e olhos vermelhos olhava para cima, até que encarou todos na sala. A pessoa que me deletava está aqui. Desde a pequena Huafeng, ao lobo Sudrian, à professora, à vidente, ao psicólogo, ao VTuber famoso e ao sênior VTuber, todos ficaram surpresos ou franziram o senho, olhando para a jovem, que lhes ordenou. Encontrem quem é o culpado, ou então nunca poderão deixar essa realidade. Ouvindo a tarefa, Jia Jia quase desmaiou de tão incrédula que ficou. Antes que a garota pudesse fazer algo, como por exemplo desaparecer, o sênior Gong Liang a parou. Você precisa dar alguma pista. Tenho certeza de que essa é a primeira vez que te encontro. Então como posso saber quem foi que te deletou? Ao lado de Feng Feihua, a jovem e angelical Huafeng comentou. O sênior reage tão bem? Então isso não é real? Estamos em algo como um reality show? Mas um jogo de caça ao impostor é meio estranho. Sorrindo ao lado da jovem, Fenhua comentou. Eu amo criar personagens como o sênior Gong Liang quando estou escrevendo minhas novels. Eles podem explorar as histórias, assim como os diálogos, e até narrar o mundo em que estão. Franzindo o senho, Gong Liang questionou se a garota ao menos sabia o próprio nome. A garota abaixou a cabeça, murmurando, Avengel. Imediatamente Jia Jia gritou, Assembly! Todos acabaram olhando para a garota, que fez uma piada inoportuna. Naquele momento, a garota de branco estendeu a mão, criando seu martelo em meio a uma energia pixelada vermelha, e revelou, Eu sou Avengel o Fiel. Você escolhe alguém, e eu elimino. Esse sistema é chamado julgamento. A voz de Avengel estrondou por toda a sala. Esta realidade virtual é o salão de julgamento. Eu sou a guardiã aqui, e também a julgadora. Por todos os lados, pixels bugados surgiram,
assustando os primeiros participantes, Hua Feng e Feng Hua, bem como a professora Xiao Shui e o lobo Sudrian Écaros. Todo o salão de julgamento havia se tornado vermelho, a um nível que assustava todos os presentes. Jia Jia, observando aquilo, se assustou e rapidamente começou a fugir, enquanto gritava: "Por que você está liberando suas habilidades Ultimate ainda na primeira parte da história? Eu realmente deveria ter ficado em casa. Eu sempre sou tão exagerada." Enquanto corria, ela apertava o coelhinho Anjuan, que tentava lembrá-la de que ele era um humano de verdade. Após correr desesperadamente, Jia Jia chegou à porta de sua sala de transmissão. Assim que puxou a maçaneta, a porta foi aberta. No entanto, sua skin de garota dragão foi desfeita, e a aparência de um garoto humano foi revelada. Sendo agarrado por um garoto, o psicólogo coelho ficou confuso. Todos que estavam prontos para atacar o fiel pararam, olhando para a garota dragão que havia se transformado em garoto. Jia Jia ficou confuso ao abrir a porta, pois um ornamento de 4 folhas havia aparecido em sua mão. Ao olhar para a própria mão, o garoto percebeu que não estava mais transformado e gritou aos céus: "Minha skin virtual desapareceu!" Assim que sua skin desapareceu, o jovem Jia Jia sentiu que algo estava mudando no cenário. Ao olhar para o centro da praça do julgamento, onde tudo agora havia se tornado vermelho, ele percebeu que a skin de todos havia desaparecido e eles eram como manequins. Um dos manequins, que poderia ser a garota Hua Feng, perguntou aonde todos haviam ido. Outro, no entanto, ficou confuso. "Onde estão nossas skins? Até nossas vozes se tornaram robóticas." Monotonamente, o fiel afirmou que dentro do salão de julgamento, tudo o que fizessem afetaria os outros, então pediu que conjurassem seus votos em paz. Porém, ninguém conseguia ficar calmo. Jia Jia, olhando de um lado para o outro, questionou: "Então você está dizendo que minha skin foi removida, mas porque eu entrei no salão de julgamento ganhei uma nova? Que tudo o que os outros veem é uma skin anônima e o único que consegue me ver e ouvir sou eu?" Jia Jia ficava cada vez mais confuso. "Espere, eu tenho que votar? Encontrar o impostor? Há um vilão entre eles? Há muito a entender. Anonimato, julgamento, voto. O que vai acontecer se eu votar na pessoa errada? Eu ainda estou ao vivo? Alguém está me vendo?" Imaginando que ainda havia pessoas de sua transmissão lhe assistindo, Jia Jia agiu como a Moi King de sempre, fazendo uma voz fofinha. "Espero que todos na audiência não estejam irritados, agora que sabem que sou um garoto. Depois de tudo, era óbvio que eu era um otaku, baseado em minha skin, certo? Eu usava um modificador de voz, e falando nisso, essa é a primeira vez que faço uma transmissão usando minha aparência real." Tendo tentado se explicar para sua audiência, Jia Jia começou a gritar, lembrando que não era o momento para isso. Ele havia acabado de conhecer aquelas pessoas. Não havia como saber quem era suspeito. "Eu sempre sou o impostor quando jogo o jogo da nave. Quando não sou, eu não consigo usar a lógica e apenas escolho baseado na sorte." Desesperado, Jia Jia pediu que a garota que buscava vingança lhes desse pelo menos mais alguns detalhes. No entanto, a Vangel Ophiel havia começado uma contagem regressiva de 1 minuto. Extremamente confuso, Jia Jia se perguntou em quem deveria votar. Naquele momento, alguém pigarreou lembrando-o: "Nós ainda podemos ouvir o que você está dizendo." Outra pessoa reclamou, já que Jia Jia estava gritando o tempo todo: "Você é tão barulhento que meus olhos doem." De repente, uma pessoa gritou recomendando: "Pessoal, votem em si mesmos. Há um buraco nas regras. Se todos possuírem apenas um voto, de jeito nenhum ela irá eliminar todos nós no primeiro round." Logo, a primeira pessoa comentou que isso realmente poderia funcionar, e em seguida, uma conversa começou sobre assuntos aleatórios, até que aumentou pediu: "Ei, será que vocês podem parar de falar sobre coisas que eu não consigo entender?" Uma pessoa, tomando o controle da situação, alertou a todos: "Desde que estamos sendo forçados a jogar um jogo, o objetivo deve ser encontrar o final perfeito. De jeito nenhum a resposta seria algo tão óbvio." Vendo a lógica por trás daquelas palavras, Jia Jia imaginou que aquele deveria ser Gongliang Shuye. O sênior bradou, afirmando por todos: "Devemos garantir que todos retornem vivos." Jia Jia chorou ao ouvir o quanto era confiável o sênior Gongliang. Era como ter um jogador profissional em sua equipe de novatos. Na tela dos jogadores, havia um sistema de votação com o nome de todos, que havia substituído o painel de transmissão ao vivo.
Jia Jia não ficou surpreso ao ver que o expert Gong Liang já havia votado em si mesmo. Seguindo o exemplo, Jia Jia votou em si mesmo, em seu perfil Mo King. Surpreendendo-se ao ver que só precisava de um toque para votar, ele afirmou para si mesmo que deveria tomar cuidado para não acidentalmente votar em outra pessoa. De repente, Jia Jia percebeu algo no fim da lista de participantes. Havia alguém chamado Desbloqueado após 2.233 likes. Foi então que ele lembrou que viu a Vendel atacar uma pessoa mais cedo e se perguntou se a pessoa com o nome borrado seria essa. Como o tempo já estava acabando, Jia Jia afirmou para si mesmo que deveria citar o assunto para os outros. Quando faltava menos de 10 segundos, alguém gritou, assustando Jia Jia. Alguém me ajude! Eu acidentalmente votei na pessoa errada! Alguém me ajude a igualar os votos! Jia Jia não ficou tão surpreso, pois havia checado que não precisava de confirmação para votar. No entanto, ao checar a lista de participantes, ele descobriu que havia 4 votos nele. O choque surgiu no rosto do garoto. Ele imediatamente viu a vida passar diante de seus olhos. O isolamento social, como todos riam dele ou se afastavam. Desesperado, Jia Jia começou a gritar. Por que tem 4 votos? Isso não pode ser real. Não deveriam ser no máximo 2? Tem 3 pessoas que votaram em mim? 3 pessoas acham que eu eliminei aquela garota assustadora? A gente acabou de se conhecer. Não é aleatório demais escolher alguém assim? Eu só me distraí por 1 segundo. Como é que isso aconteceu? Enquanto a contagem de Avengel se aproximava do fim, algumas pessoas mostraram sua surpresa ao ver o que aconteceu, enquanto uma delas bravejou. Ei, vocês que não votaram em si mesmos, o que estão planejando? Diversas pessoas se esquivaram da culpa, enquanto outras pediram desculpas. Como a voz de todos era robótica, ninguém conseguia saber quem era quem. Nesse momento, o contador de Avengel chegou a 0. Jia Jia estava tampando seus olhos com as mãos enquanto suava como uma cachoeira. Isso não pode ser real. Eu devo ter visto errado. Foi então que a voz de Avengel o fez abrir os olhos novamente, quando friamente falou. Julgado! Avengel desapareceu de onde estava e reapareceu na frente de Jia Jia, carregando seu martelo. Pena. Eliminação. O martelo de Avengel atingiu o braço de Jia Jia. Imediatamente, o braço dele começou a se fragmentar. O garoto ficou chocado ao ver partes do braço de seu personagem se tornarem pequenos quadrados. Logo, todo o braço se transformou em dados de computador, e aquilo que parecia um vírus se espalhou por seu corpo. Em instantes, todo o corpo dele estava se fragmentando. Quando todo o Jia Jia se transformou em cubos de dados, eles foram avaliados por Avengel. A garota ficou em silêncio por um tempo, até que sua voz reverberou. O julgamento terminou. Sistema de identificação. Modo de exclusão anônima. Falha na identificação. Não é possível se desconectar. O tempo restante para o segundo julgamento é de 18 minutos. Por favor, me ajudem a encontrar a pessoa que me eliminou. De repente, um pequeno trevo de 4 folhas surgiu. Ao redor dele refletia uma luz, juntamente com uma voz. Você é apenas azarado. Uma garota surgia em uma memória, cruzando seu dedo mindinho com o de outra pessoa, fazendo uma promessa. A garota era vista indo embora, e atrás de si deixava um pingente de trevo de 4 folhas. Porém, ela sorria, afirmando, eu também sou. Diversos trevos de 4 folhas surgiram, e caindo do céu, repousaram sobre um jovem. Jia Jia subitamente acordou ao sentir as folhas em seu rosto, e se sentou na grama da praça. O choque surgiu no rosto do garoto, que começou a tossir ansiosamente. Jia Jia arfava, lembrando-se do que havia acontecido a ele segundos atrás. Ele segurou o ombro, sentindo uma dor tremenda. Ainda sentia a dor de ser esmagado pelo martelo gigante. A voz de Jia Jia tremia devido ao choque. Isso é real, isso é real. Isso não é virtual, isso se tornou a realidade. Aquele sentimento de vazio. Preocupada, a angelical Mian Huafen correu em direção a Jia Jia. Ei, você está bem? Porém, com medo, Jia Jia se afastou, protegendo-se da garota. Não toque em mim! Huafen ficou surpresa e se conteve ao ver o garoto virar as costas para ela e se sentar no chão, escondendo o rosto. Lágrimas escorriam dos olhos de Jia Jia, caindo sobre seus joelhos. Naquele momento, pequenas patas de coelho se aproximaram dele. A Joana estendeu suas mãos, oferecendo apoio emocional.
Gia ficou surpreso ao ver o coelho se aproximar e, subitamente, a Joana abraçou suas pernas com a força de um coelho de pelúcia. Nesse momento, a voz irritada de Gongliang Xiuye explodiu. Vocês, é melhor me darem uma boa desculpa. Por que vocês não votaram em si mesmos? Seja Mian Huafen, a professora ou a vidente, ninguém quis responder primeiro. As donas dos canais Bruxa Vermelha, Qiao Mianhua e Xiao Shui eram encaradas por Gongliang. Com medo, Mian Huafen começou a gaguejar. O meu foi um acidente. Já a professora olhou para o teto, confusa, desviando da pergunta. A Bruxa Vermelha sequer quis responder. Gongliang surpreendeu os outros dois que não haviam sido citados ao afirmar como havia descoberto que as três não votaram em si mesmas. Não me digam que vocês esqueceram do resultado da votação? Vocês três não tinham votos, o que significa que votaram em outras pessoas. Gaguejando, Huafen tentou dizer que estava sonolenta. Já a professora apertou suas partes provocantes, fingindo inocência. Foi um acidente, e apesar disso, ninguém foi eliminado. Não está tudo bem agora? Gongliang bufou, respondendo a Xiao Shui. Sério? Todas vocês acidentalmente votaram na mesma pessoa? Curiosa, Xiao Shui olhou em volta, perguntando por que haviam votado errado na mesma pessoa que ela. Mian Huafen a interrompeu desesperadamente. Espere, isso é o que eu ia perguntar a vocês. Não, espera, eu realmente não votei em Gia. Eu votei errado, mas votei em outra pessoa. Mian Huafen olhou de banda, tentando se lembrar de algo e afirmou. Eu acidentalmente toquei na interface, mas cliquei em alguém na parte de cima. O nome da stream dele era algo como Livros. Ouvindo ter sido citado, Feng Feihua, o escritor, sorriu, apontando para si mesmo. Eu? Mas eu tenho apenas um voto. Com um sorriso zombeteiro, ele questionou. Você realmente está tentando dizer que votou em mim? E que eu quem votei no garoto otaku, que está tão assustado a ponto de desmoronar? Você realmente tem certeza? Sendo questionada, Mian Huafen rapidamente recuou. Eu realmente estava sonolenta. Eu devo ter lembrado errado. Me desculpe. Me desculpe. Gongliang então olhou para a última acusada. E você, Bruxa Vermelha? Erguendo sua bola de cristal vermelha com magia, a vidente desviou o olhar. Após franzir o senho, ela estendeu sua bola de cristal, criando uma nova charada. Seja paciente. Calcular o fluxo do destino não é fácil. Levará algum tempo, mas você terá as respostas para sua pergunta. Gongliang suspirou, vendo que seria apenas uma perda de tempo lidar com a Bruxa Vermelha, ou com a professora, que afirmava que demorava 21 dias para a previsão de destino ser liberada, ou mais rápido, caso houvesse um incentivo financeiro. Gongliang também não via nenhuma utilidade na guardiã do salão do julgamento, já que tudo o que perguntavam a ela dizia não saber. Claramente ela é a anfitriã do jogo, mas ela não se importa conosco. Talvez ela nem ligue se vamos ou não encontrar a verdade, e está aqui apenas para cumprir o julgamento. Foi então que Sudrian Nécaros, o Homem-Lobo, comentou. Ela é a anfitriã? Eu achei que poderia ser você, Xiuye. A senhorita Avangel obviamente pediu para que votássemos em quem achamos ser o culpado, mas você pediu que votássemos em nós mesmos. Então isso tudo não é culpa sua? Com um olhar irritado, Gongliang Xiuye se aproximou do jogador com cara de lobo. Você está suspeitando de mim? Vendo a situação, o escritor sorriu, dando sua opinião como alguém que entendia sobre relações pessoais, graças às suas pesquisas. Normalmente, quando alguém se depara com uma situação assim, prefere ficar em cima do muro. Mas pessoas como você, que tomam a iniciativa de decidir, se não tiverem segundas intenções, costumam ser o tipo irmãozão gentil. E devo avisar, esse tipo de personagem geralmente é removido em algum ponto da história. Ouvindo as palavras de Feng Feihua, a garota Huafen gritou desesperadamente. Não fale bobagem, sênior! Ícaros rangeu os dentes caninos, olhando Xiuye de cima para baixo. Já que estamos nesse mundo para sermos julgados, então não deveria você, que é mais influente no mundo virtual, também ser o mais suspeito? Vendo a confusão aumentar, Huafen fechou os olhos, implorando que todos parassem de brigar. Mas nesse momento, Gongliang encontrou uma boa defesa. Vocês estão certos entre todos aqui. Eu tenho a maior quantidade de pessoas me assistindo. Não vamos falar sobre coisas controversas. Mesmo quando faço bons atos, as pessoas suspeitam de minhas intenções. Então nunca houve um momento em que eu não estivesse sendo julgado pela internet.
É por isso que palhaços como vocês nunca conseguiram sequer colocar um dedo em mim, entenderam? Bufando, Écaros afirmou que não conseguiam saber o que Gongliang fazia quando estava offline e lembrou a todos que até mesmo grandes streamers muitas vezes eram sujos por trás das câmeras. Sendo acusado, Gongliang rebateu. Certo, então vamos ver o que há por trás dessa sua pele de vira-lata. Furioso ao ser menosprezado, Écaros gritou: Eu sou um lobo! Vendo como tudo estava se tornando tão acalorado, o escritor tentou tranquilizar a todos e apontou para Vengel. Não precisamos revelar nossas aparências se não quisermos. Estamos todos aqui por causa dela, não é? Alguém por acaso já viu ela antes? Desesperada, Huafeng tentou afirmar que nunca havia visto aquela garota. Eu só quero ficar offline e dormir. Mesmo diante do desespero dela, o escritor lembrou que quem soubesse algo sobre a garota tentaria esconder, especialmente nessa hora. Rapidamente, todos começaram a negar terem visto a Vengel, o que levou Feng Fei Hua a comentar. Sob a suposição de que ninguém nunca encontrou com ela, podemos assumir que ser eliminada por alguém foi algo simplesmente insignificante o suficiente para não lembrarmos. Que pena. Dentre as muitas informações na internet hoje em dia, se você nem sequer foi citada em algum lugar, você era simplesmente muito comum. Huafeng trouxe uma suposição para o debate, que a Vengel não havia sido eliminada na vida real, mas na vida virtual, como uma VTuber que não queria mais trabalhar por causa de algum problema e abandonou seu personagem. Ouvindo a garota, Xiao Shui perguntou se alguém realmente hackearia um dos servidores de uma das maiores companhias do mundo apenas para criar um jogo para prendê-los, pois, se realmente existisse alguém assim, essa pessoa deveria ser extremamente rica, graças às suas habilidades. Não haveria motivo para trabalhar com transmissões. Feng Fei Hua trouxe uma possibilidade baseada na suposição de Huafeng, que aquele que os prendeu poderia ser alguém com amor platônico pela garota, como os leitores dele ou os fãs de alguém. Gongliang não achava que isso era específico o suficiente para ser considerado uma pista. Como tudo era muito vago, Xiao Shui também comentou: poderia ser um dos milhares de estudantes da minha turma, ou então algo relacionado ao Sr. Lobo Écaros, ou até mesmo algum dos pacientes do Sr. Coelho. Sendo citado, a Juan desviou o olhar, um pouco irritado. Nesse momento, Jia Jia se pronunciou pela primeira vez em algum tempo, pedindo para que todos dessem uma olhada em algo. Estendendo a mão, ele mostrou um pequeno item, um trevo de 4 folhas. Enquanto alguns se aproximavam de Jia Jia, pedindo desculpas, como Huafeng, ou até mesmo pedindo para que ninguém ligasse para o que aconteceu, já que Jia Jia estava bem, o jovem mostrou o item e afirmou: depois que abri a porta, algo apareceu em minha mão. Ali estava um pequeno trevo de 4 folhas, que Jia Jia revelou poder mudar de forma, entre um cartão ou um gadget. Inesperadamente, havia uma habilidade no item. O trevo de 4 folhas do sonhador iludido. Item número 2. Você só teve azar, igual a mim. Repetição, limitado a um uso por partida. Antes que o julgamento seja concluído, o portador deste item pode reverter o jogo ao estado anterior à votação. Se o jogador sendo eliminado for o portador, o efeito será ativado automaticamente. Segurando o item, Jia Jia revelou que só não foi eliminado permanentemente por causa do poder do trevo. Graças à explicação de Jia Jia, o grupo percebeu que ele havia renascido por causa daquele item. Preocupado, Jia Jia perguntou se ninguém estava com medo. Sinto que todos estão em uma sintonia diferente. Vocês não deveriam estar mais assustados, já que nossas vidas estão em jogo aqui? Bravejando, o pequeno psicólogo afirmou que o garoto estava certo, que deveriam trabalhar para resolver o assunto, pois até a ferramenta dizia que ele era inocente. Huafeng, tentando consertar seu possível erro, também concordou. Ele deve ser inocente. Não deveríamos votar nele no futuro. Porém, o escritor discordou. Não, não, não. O jogo não seria ainda mais interessante se ele fosse o verdadeiro impostor, após ter sobrevivido à eliminação? Seria realmente mais divertido se ele fosse o mentor. Irritado, o lobo questionou Feng Fei Hua. Ei, você não estava há pouco afirmando que não deveríamos revelar nossas verdadeiras identidades se não houvesse necessidade? Vendo que uma briga ia começar, Gongliang cruzou os braços. Você é quem continua complicando as coisas, lobo.
Enquanto Gong Liang pedia para a dupla parar de causar problemas, a professora se aproximou de sua amiga vidente, perguntando se ela havia conseguido calcular alguma coisa. Enquanto todos criavam suas hipóteses, Jia chamou a atenção ao relatar. Eu vi o salão do julgamento antes de me encontrar com o coelho. Naquele momento, quando descobri que não conseguia me desconectar, abri a porta para dar uma olhada. Vi uma garota com braços de tentáculos lutando com a senhorita Wengel. As revelações de Jia chamaram a atenção de todos, que pararam suas discussões. Jia também acreditava que havia outra pista. Desde que o salão de julgamento ainda existia dentro do servidor das salas de realidade virtual, as funções dentro das salas, como o quadro de mensagens, tela de desenhos e até mesmo a função de transmissão, ainda podiam ser usadas. Estendendo as mãos, Jia conseguiu mostrar a visão que teve, desde a garota sorrindo até a promessa de dedos mindinhos. Aquilo parecia ser a memória de alguém, e a personagem principal das memórias era uma garota. Aquilo tudo podia estar relacionado a Wengel. Para Gong Liang, era uma pista ou mesmo um novo mistério. Como a garota nas memórias perdidas parecia ser uma estudante, todos olharam para a Wengel, pensando que ela realmente poderia estar nessa idade. Era nessa época que as pessoas costumavam fingir ser garotas mágicas ou coisas do tipo. Havia até mesmo a possibilidade de a Wengel ser uma cosplayer. Entrando no tema das roupas, a professora não gostava das roupas da garota Wengel. Elas remetiam muito às trevas, a um nível que ela não aprovava. Hua Feng, pelo contrário, achava as roupas da senhorita Wengel bastante bonitas. Já Écaros não quis comentar. Jia, revelando seus pensamentos, afirmou que, se pudessem encontrar todas as ferramentas, poderiam ser capazes de achar mais pistas e finalmente resolver o mistério. Hua Feng, ao ouvir a opinião de Jia, comentou que, para isso, precisariam abrir todas as portas, o que deixou Xiao Shui preocupada, já que isso faria com que seus avatares fossem removidos. Pequenas lágrimas apareceram nos olhos de Jia, que havia sido o primeiro a perder sua skin. Pessoal, só depois que perdi meu avatar percebi que, embora isso pareça um jogo anônimo e não estejamos acabando com uma vida diretamente, nós ainda estamos sendo vistos por todo o mundo. Como podemos, na frente de toda a internet, votar para eliminar alguém assim tão facilmente? Seremos aceitos na sociedade depois disso? Outras pessoas, quando nos virem, não vão pensar que somos egoístas o suficiente para eliminar alguém apenas para não revelar nossa identidade? Gong Liang concordou com Jia, dizendo que fazer isso criaria uma péssima imagem para todos e os lembrou de todas as implicações não ditas sobre isso. Com a questão levantada, todos se entreolharam em completo silêncio. Jia queria jogar, pois queria sobreviver. Ele não acreditava que ninguém já tivesse visto algum anime desse tipo, onde todos precisavam encontrar pistas, mas por causa de seus egos, um por um, ia sendo eliminado por certas circunstâncias. Até que no final, apenas um sobrevivia. Nesse momento de silêncio, Mian Huafeng trouxe alguma alegria com sua fofura. Nós podemos definitivamente trabalhar juntos e encontrar a verdade, e ajudar a senhorita Wengel a encontrar justiça. Gong Liang então pediu para que todos relembrassem as regras do primeiro jogo. A primeira regra era que apenas o dono podia abrir a porta de seu quarto. Essa também era uma regra do sistema de realidade virtual. A segunda regra era que abrir sua porta significava revelar sua verdadeira aparência para todos, perdendo seu avatar. A terceira regra era que, após perder seu avatar, uma ferramenta iria aparecer. Essa ferramenta surgiria com alguns fragmentos de pistas, assim como uma habilidade própria, como refazer um julgamento, a habilidade de Jia, que já havia sido usada. Para Gong Liang, era simples. Abrir as portas dava pistas e ferramentas, mas revelava suas identidades. Feng Feihua levantou um ponto importante. Quem está disposto a perder o próprio avatar? Voltamos à estaca zero, não é? Eu me recuso a perder meu avatar por causa de um jogo ilegal. Ouvindo a recusa do escritor, Jia furiosamente o lembrou. Isso é questão de vida. Foi nesse momento que Gong Liang afirmou friamente. Nós vamos apenas forçar cada um a abrir suas portas. Vocês acham que eu gostaria de perder meu avatar se tivesse escolha? Ouvindo a decisão de Gong Liang, tanto o escritor quanto o lobo recuaram. Para evitar que revelassem sua identidade, Xiao Shui focou em Jia. Já que o jovem já abriu sua porta, por que não investigá-lo primeiro? Jia gaguejou desesperadamente, sem saber o que dizer.
Antes que percebesse, a professora se aproximou dele sussurrando ao seu ouvido. Garotinho, há algo que você tenta esconder? Está tudo bem. Mesmo se você mostrar apenas para mim, isso será suficiente. Jia corou até quase enlouquecer. O garoto simplesmente superaqueceu devido à timidez, precisando ser apoiado por Ajuan e Huafeng para não cair. Furiosa, Huafeng gritou. Não é justo alvejá-lo. Você quem causou a votação contra ele da última vez? E agora quer investigá-lo? Gongliang também concordou, lembrando que Jia já havia sofrido o suficiente. Todos precisavam garantir a cooperação. Gongliang voltou a afirmar que recomendava que todos votassem em si mesmos para tornar o sistema de votação inútil. Ele então encarou o lobo. A menos que alguém tenha uma ideia melhor que a minha. A voz de Gongliang era grave, olhando para a bruxa vermelha, para Huafeng e para a professora. No round anterior, vocês três não sofreram votos. Não importa se isso foi intencional ou não. Vocês não votaram em si mesmas. Seria melhor se vocês abrissem suas portas agora. Caso contrário, não terei escolha, a não ser forçá-las. O olhar intimidador de Gongliang fez Huafeng recuar, com um olhar assustado, negando-se a cooperar. Eu sou uma perseguidora de sonhos. Nunca destruirei meus próprios objetivos, mesmo que isso custe minha vida. Kiao Mianhua, essa sou eu, e sempre serei. As palavras de Mian Huafen atingiram diretamente Jia, que já havia desistido de seus sonhos como VTuber para sobreviver. Nesse momento, Xiao Shui se virou para um canto, exibindo um olhar sedutor, como se estivesse falando com alguém além de sua vista. Você quer ouvir mais? Quer se juntar à carreira de VTubers como um trabalho de meio período? Senhoritas, eu as ajudarei do início ao fim, com apenas uma semana de treinos. O lobo Écaros rangeu os dentes, questionando por que Xiao Shui continuava fazendo propagandas. Olhando para ele com desprezo, a professora afirmou amar trabalhar. Vendo todos se distanciando do assunto sobre as portas dos quartos, Jia estendeu sua mão, encarando o vazio ao ser ignorado. Mesmo a bruxa vermelha havia se virado para evitar o assunto. Um após o outro afirmou se recusar a permitir que checassem suas privacidades, e até mesmo queriam investigar Jia, referindo-se a ele como o mestre dos animes. Assim, Jia se viu sozinho, enquanto os outros se afastavam, voltando a conversas tranquilas e ignorando o assunto principal. Gongliang, ao ver a situação, afirmou que talvez precisasse fazer uma intervenção física. Isso deixou o escritor bastante ansioso, querendo ver brigas começarem. Só que, naquele momento, a voz da bruxa vermelha os impediu de agir. Não é necessário. Liberando uma energia carmesim que pairou no ar como uma névoa de borboletas vermelhas, ela cantarolou enquanto afirmava: o começo da noite já nos deu a resposta. Tão simples, tão óbvia, nenhum de nós é culpado, apenas pelo destino fomos enganados. A afirmação vaga da bruxa irritou o lobo Écaros. Ei, eu vou votar em você na próxima vez. Enquanto Gongliang ainda prestava atenção, a bruxa concluiu: está na frente do seu olhar, o meio para deixar esse lugar. Jia ficou extremamente surpreso ao ouvir que a bruxa vermelha havia descoberto algo. Ele rapidamente se aproximou, com Gongliang ao seu lado, pedindo que ela dissesse o que sabia. Logo, todo o salão do julgamento se tornou vermelho, e todos foram transformados em manequins aos olhos uns dos outros. Com pouco tempo para conversarem, Gongliang gritou apressadamente: não terminamos de conversar, nós realmente podemos sair? Bruxa vermelha, você está aí? Fale! Do outro lado, alguém reclamou do quanto haviam perdido tempo e pediu que todos procurassem por pistas após o julgamento atual, já que possuíam apenas 18 minutos e o tempo parecia passar mais rápido. Mais uma vez, quem parecia ser Gongliang pediu que todos votassem em si mesmos para invalidar o julgamento e todos poderem retornar vivos. Enquanto a anfitriã daquele jogo de votação, a Vangel, descia para ficar no meio dos jogadores com seu martelo, Jia observou a janela de votação. Ninguém havia recebido nenhum voto ainda, e aquilo claramente não era uma simples votação. Jia ainda sentia a dor do martelo, assim como o sentimento de estar sozinho. O sentimento de traição ainda o afetava. Ele se perguntou o que aconteceria se, ao votar em si mesmo, alguém também votasse nele. Mesmo não tendo sido suspeito no início, Jia havia recebido a maioria dos votos na rodada anterior, o que o fazia se questionar.
Eu realmente deveria acreditar nessas pessoas novamente? Apesar do risco de sofrer pelo ódio da sociedade caso votasse em outra pessoa, ao menos ele garantiria sua sobrevivência. Jiajia também imaginou a possibilidade de Gongliang Xiuye estar envolvido e querendo esconder o culpado. Não havia como garantir que não seria julgado se votasse em si mesmo. Votar em outra pessoa que já havia sido votada seria a opção mais segura. Jiajia tentou se conter, com receio de votar em outra pessoa, mas da última vez alguém havia votado nele. Seria normal se vingar. Aquele era um jogo valendo a própria vida, e protagonistas sempre tomavam as decisões mais difíceis para ganhar a maior vantagem possível. Após ver todo tipo de história, Jiajia sempre percebia como o protagonista era criticado por ser tão inocente e gentil o tempo todo. Ele imaginou que a audiência assistindo poderia estar o incentivando a votar naqueles que haviam votado nele na rodada anterior. Mesmo após pensar tanto, Jiajia olhou novamente a tabela de votação, e ninguém possuía votos ainda. Todos pareciam estar esperando que alguém desse o primeiro voto. Tremendamente nervoso, Jiajia afirmou para si mesmo que precisava votar em alguém primeiro para que não fosse votado mais uma vez. Porém, quando ele estava prestes a decidir em quem votar, Jiajia ouviu um pequeno sino. O coelho Ajuan havia recebido um voto, o que o deixou extremamente surpreso. Alguns minutos mais cedo, quando Jiajia ainda estava sofrendo com o que havia acontecido, a Joana havia se aproximado dele, segurando seu chapéu. Isso é tão surpreendente. Eu achei que você poderia ser um tiozão de óculos. Na internet, muitas pessoas falsificam suas identidades para se afastar da vida real. Nesse novo mundo, elas acham que serão rejeitadas ou até mesmo odiadas. Isso é doloroso. Mas o que você faz online, suas ações e suas palavras, são as mesmas que você reproduz na vida real. Pegando seu chapéu de volta, Jiajia perguntou se o coelho estava falando sobre ele ser uma garota dragão, mas o psicólogo rapidamente o corrigiu. Estou falando da sua personalidade. Com um sorriso caloroso, a Joan demonstrou estar orgulhoso das ações de Jiajia. Apresentar sua verdadeira pessoa na frente de todos é algo muito corajoso de se fazer. As palavras de Ajuan confortaram o coração de Jiajia, que escondeu o olhar com o chapéu, se forçando a não chorar. Porém, logo um sorriso tranquilo voltou a se formar em seu olhar. O psicólogo coelho o encorajou a se reerguer. Você é uma pessoa mais forte do que pensa. Jiajia olhou para as próprias mãos, imaginando o que aconteceria se continuasse tomando decisões que apenas o beneficiassem. Durante todo o tempo, o garoto só tinha um objetivo: tomar as decisões corretas. Algum tempo atrás, sua mãe, animadamente, havia lhe contado que havia encontrado um trabalho com um bom salário para ele, como administrador de dados em uma empresa de inteligência artificial. Porém, ele havia se recusado a ir, afirmando que encontraria sozinho um bom trabalho. Sua mãe tentou corrigi-lo, lembrando que era difícil encontrar empregos estáveis, e brigou com ele. Tudo o que você faz é jogar, o dia todo, todos os dias. Jiajia tentou explicar à sua mãe que não estava apenas jogando, mas sim participando de uma comunidade online onde muitas pessoas trabalhavam como artistas virtuais. Porém, para a mãe de Jiajia, aquilo era apenas um jogo, e ela o alertou. E se você envelhecer? Em uma noite, Jiajia acabou deixando a casa da mãe. Por que é considerado um crime eu querer que meu hobby se torne meu trabalho? Eu vou provar que consigo sobreviver sendo um VTuber antes de me graduar na faculdade. Jiajia iniciou seu canal, o Mo King Channel, apresentando-se com entusiasmo. No entanto, quase ninguém acessava o canal, e nenhum lucro era obtido, apenas alguns centavos. Aquilo não estava funcionando, o que o fez pensar que talvez realmente precisasse encontrar um trabalho de meio período para sobreviver. Vendo a dificuldade do jovem, o editor P lhe fez uma recomendação. Talvez mudar de categoria de servidor e alterar sua aparência, assim como sua personalidade, fará você se tornar viral rapidamente. Assim que estiver em alta, você pode ir para a categoria que quiser. Jiajia queria ser o anfitrião de um canal sobre notícias de animes, mas aquilo parecia tão difícil quanto correr por um desfiladeiro. No fim, Jiajia, o Dragon Days, aceitou a sugestão do editor. Eu vou tentar o meu melhor. Como, para se tornar um VTuber profissional, ele precisaria de uma nova skin, Jiajia fez suas pesquisas. Mas logo descobriu que um design era extremamente caro, cerca de 60 mil créditos.
Sem alternativa, ele virou noites em claro para criar sozinho sua skin, já que havia muitos softwares disponíveis para isso. Dia a dia imaginava a skin que queria. Difícil de descrever, a menos que se tornasse visível. Enquanto visualizava a aparência ideal, assim como suas ambições e convicções, um design começou a tomar forma. Ele criou a pequena garota dragão, não por escolher a decisão correta, mas por escolher a sua própria decisão. Agora, diante da tela de votação, ele afirmou para si mesmo que, se achasse que alguém fosse o culpado, votaria nessa pessoa. No entanto, ele tinha medo de machucar alguém inocente, assim como tinha medo de ser machucado. A decisão havia sido tomada por Jia. Se não houvesse alguém claramente suspeito, votaria em si mesmo para que todos voltassem vivos. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter ficado comigo até o final, e se curtiu, não esqueça de deixar aquele like maroto e comentar para mais parte, isso faz maior diferença para nós. Se você é novo, se inscreva em nosso canal e já faça aquela maratona dos vídeos para se distrair. Até a próxima.